Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa quarta-feira, dia 29 de março, com vocês, Padre Felipe Neco. Que alegria com vocês, aqui é o Padre Renan. Tentando, né, Padre Felipe, na medida do possível, a gente vai se encontrando aí, mas vai dar tudo certo. Uma alegria estar com vocês. O importante é que a gente está aqui, né, não deixando nossos ouvintes na espera. Esperando aí, mas foi quase que o Padre Renan me desmarca aqui hoje. Ia ser de manhã, ele ficou meio doentinho, pobrezinho, então a gente colocou para de tarde, você melhorava um pouco. Deu um probleminha. Eu estou agora em Parelheiros, estou pregando o retiro espiritual, retiro anual para as irmãs carmelitas, mensageiras do Espírito Santo. Ah, os E carmelitas do Frei Gilson aí, que maravilha. isso, exato. E aí, E aí me deu uma alergia, meu olho ficou meio inchado aí e tal, mas já resolvemos, estamos aqui, né? Só fiquei de manhã com um gelinho aqui no olho, com antialérgico, agora tá tudo de boa. Não, maravilha. Mas o meu vai ser simples, vou falar rapidinho para a gente estar, porque a matéria não está super longa, mas tem matéria para a gente falar. Então, pois, semana passada, pois tivemos quarta-feira, né? eh, Aqui gravando. Depois o resto da semana foi normal. Acho que eu só voltei a sair depois no domingo. Não, tive casamento, né? Na sexta-feira, tive aí na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na nossa paróquia aí no Morumbi. Fiz um casamento com celebração da Santa Missa, do Rafael e da Rosana. Muito bonitinho, foi simples, porque eles também organizaram depois no dia seguinte, pois é que tá entrando meio na moda isso, né, de casar na igreja, depois no outro dia fazer já uma celebração com festa e tal, aí foi só uma bênção, aí foi lá no Guarujá, perto da praia, e aí tivemos no sábado lá, foi meio também sair daqui de manhã, eu teve um encontro de famílias, que está começando um instituto novo para tentar fundar um colégio ali em Guarulhos, né? E aí esteve o Melk, da Formação do Imaginário, então tive a oportunidade de cumprimentá-lo, que ele veio para São Paulo, então depois falei, vou dar um pulinho lá para dar um abraço no Melk. Aí tive ali uma meia horinha com eles, depois já passei em casa para pegar as coisas e já desci para a praia, para o Guarujá, para umas 2 horas e meia, assim, para chegar lá para preparar já a celebração. Pois aí fiquei um pouquinho, comi um pouco, depois já retornei para casa, já era as 3 e pouco, começou às 4 e pouca, e já às 8 já estava voltando para casa, já às 7 e pouco, 8 horas. E depois no domingo tivemos o Family Day, né, o encontro de famílias ali já mensal de São José dos Campos, Jacareí. Tivemos esse encontro dessa vez no CTA, já que o noviciado estamos já prestes de sair, não sabemos quanto tempo deverá ser isso, mas estamos mais ou menos a prestes de sair dessa casa, já está quase tudo certo, ainda não assinaram a venda, mas estamos no processo e Então já de esperamos, mudança, então. então, praticamente já de mudança. Ainda não sabemos quando vai se efetivar essa mudança. O mais provável depois de Semana Santa, talvez 1 ou 2 semanas depois da Semana Santa. Então, pois temos, assinando, vamos ter um mês. Então, pois já são praticamente já 29 de março. Se assinasse hoje, temos até 29 de abril. Então, eu acredito que abril inteiro a gente ainda vai estar por aqui, acredito eu, em Arujá. O povo de Jundiaí tá lá na espera ansiosa, hein? É, já está o povo lá em Jundiaí. Então, o noviciado vai se trasladar para Jundiaí, já tomaram a decisão. Também não compramos a casa lá, vai depender da venda aqui para poder comprar lá, mas a ideia é que o noviciado então vai passar para Jundiaí. E nada, e aqui estamos nós aqui, pois já depois disso do Family Day no domingo, lá em São José, no CTA, no Centro de Treinamento da Aeronáutica. Lá tivemos nosso encontro de famílias, muito bonito também, agradável. Eu passei praticamente o dia todo confessando, né? Tivemos a celebração da missa, depois já tive confessando até o almoço. Almocei, comi um pouquinho, queria dar uma descansadinha, foi aquilo de 10 minutos e depois já outra vez, direção, confissão. E foi um pouco assim, lá para o final, já depois das 4, 5, que já deu uma liberada. E aí já um pouco tive ali com as famílias, um pouco com as crianças. E foi assim o domingo, segunda-feira nós tivemos só uma manhã de retiro da comunidade, o retiro mensal. E depois já na tarde fomos ver o John Wick 4, fomos no cinema ver já o John Wick, né? Mais ou menos o mesmo de sempre, né? Tiro, balaço para todo quanto é lado. Mas foi interessante, não vou dar nenhum spoiler por aqui, mas e assim estamos. Ontem foi um dia mais normal de atividades aqui, preparação, gravação das meditações, das reflexões de toda a Semana Santa que eu estou fazendo para o Seed Time. Então, então aqui estamos trabalhando aqui, preparando aqui as palestras e está vindo aqui um trovoada aqui, está vindo uma chuva forte aqui pelo jeito, né? Então, e é isso. E hoje aqui estamos gravando com vocês.
Muito bem, aqui já passou a trovoada. Eu ia abrir minha janela aqui, mas ia fazer barulho, então deixar assim, já passou depois do almoço. E foi engraçado porque eu estou pregando para as irmãs, né? Eu falei para as irmãs, hoje saiu o sol de manhã, mas os últimos 2 dias estava nublado. Eu falei, olha só, irmã, que graça de Deus, né? Quando está nublado o dia é chato, é chuva e tal, esses últimos. Agora, olha hoje o dia maravilhoso que Deus concedeu. Não A durou gente foi muito. almoçar, voltamos do almoço, caiu tudo aqui. Então, mas enfim, eu na verdade não tive nada assim, porque domingo eu já ia sair para de São Paulo para Parelheiros, né? Tá perto de passando Interlagos. Então, tava tudo muito corrido. Nós gravamos na quarta, quinta, sexta e sábado. Para mim foram dias de reuniões, de visitas, né? Reunião com um grupo de jovens, reunião com o pessoal da catequese, reunião porque a gente está preparando uma Semana Santa aqui na paróquia. Então, o pessoal da música, enfim, reunião com o pessoal que vai preparar a Semana Santa na Paróquia Santa Edvige, que vamos ter missões. Não tem muita coisa, e aí o que a gente foi fazendo assim, eu tive reuniões até sábado, o dia todo. Depois, no sábado, sim, o que eu fiz foi ir num velório, né? Perto ali, em São Paulo ainda, mais perto ali do interior, pela Anhanguera, num cemitério que tem ali. O que acontece é que me chamaram às pressas para uma unção dos enfermos numa sexta-feira, e eu fui correndo, né? Na verdade, estava meio sem tempo, mas não tinha, ninguém podia, eu fui correndo no Einstein. Foi tempo de dar a unção dos enfermos. Quando eu saí do quarto, estava no elevador para pegar o carro e ir embora. Me ligaram falando que ele tinha falecido. Então, para mim, foi uma alegria, né? Viver esses momentos de esperança, assim. Mas aí no sábado já, isso foi na sexta, no sábado já me pediram fazer o funeral. Eu disse que dependendo do horário eu poderia. Era um horário que não era muito legal para mim, mas enfim, mas eu fui. Eu fiquei sem almoço, mas eu fui. Já Tem imaginei, problema. típico de meio-dia e meio. Aí você tem que Sim, sair antes, tem vida 1h30, 2, já era, já tá as atividades da exato. tarde já. Não, e dá uma hora de viagem, né? De São Paulo até ali o cemitério Getsemane da Anhanguera. Eu fui Então dá lá uma faz hora um de pouquinho de viagem. tempo, quando eu tava aí na paróquia, eu fui lá aí uma vez. Tá bem bonito, É, mas tá meio longinho, assim. tá meio afastado. E o motorista do rapaz que faleceu me buscou, mas aí para voltar eu falei para ele, não, fica aqui, você vive o seu momento de luto e tal, e eu vou de Uber. Daí eu voltei de Uber, e enfim, aí acabou meu sábado, porque o resto era reuniões pela tarde também, né? Até que depois da reunião eu liguei para um paroquiano aqui, o Fred e a Célia, falei, por favor, vocês estão aí em casa, me dá um cafezinho, porque eu não almocei ainda, né? Então fui lá tomar um cafezinho com eles, descansei, já celebrei a missa, que era a missa da Anunciação, né, solenidade, celebrei na Santa Edviges, e depois vim já para casa para me preparar, preparei a mala, celebrei 2 missas já domingo cedo e depois já saí para Parelheiros depois do almoço no domingo. E aqui estou, né? Cheguei domingo à noite com as irmãs, celebrei missa para elas no domingo, retiro segunda, terça, hoje quinta e sexta. Então, ter sábado eu já volto para São Paulo de novo para a paróquia, mas fico aqui até sexta e é um momento muito bonito. Para mim está sendo de muita graça também, porque está numa comunidade religiosa das Carmelitas, né? Além de toda a delicadeza, caridade e bondade que as irmãs têm, mas a gente vê muito o fervor delas, né? Adoração, enfim, vida fraterna em comunidade, é algo muito bonito e com certeza de renovação para mim também. Eu que estou dirigindo esse retiro, pregando, mas aí estamos, aqui estamos hoje com vocês mais uma vez, o Católico Sabia. Foi uma semana mais de reuniões e agora estou aqui pregando o retiro. Muito feliz, vamos ver como quando a gente termina e volta e depois começa a Semana Santa intensa na paróquia e aí já seguimos tudo, né? Sim, esperamos ainda gravar semana que vem, né? Na terça-feira pela manhã. Não esqueça, Padre Renan. Vamos tentar gravar semana que vem. Vai ser com convidados, Tá parece. agendado, Vamos ver, tá tá agendado agendado aí. com convidados especiais, que os convidados são ouvintes, então já vão ouvindo Nossa, aí, lembrando, né? Por tomara favor, que Caio, estejam aí Mariana, já. Não, não convidados. vamos deixar surpresa aqui, vamos deixar surpresa. Mas isso, vamos então entrar no tema, e um tema que já, pois, estamos já às portas já de viver. Pois semana que vem, quinta-feira, os católicos no mundo inteiro iniciam a celebração do Tríduo Pascal.
Ou seja, o período de tempo que vai da tarde de quinta-feira santa até amanhã do domingo de Páscoa. É a nossa semana. Eu gosto de falar que a Semana Santa é a nossa semana e, de modo especial, esses 3 dias, o tríduo pascal, são os dias mais importantes de nossas vidas. O tríduo pascal que envolve esses 3 momentos em uma única celebração. E é interessante você falar que o sinal da cruz se faz começando a celebração da Eucaristia na quinta-feira, e repetimos com a bênção final na celebração da Vigília Pascal. Né? E através desse simbolismo litúrgico expressamos essa unidade desses 3 elementos celebrativos que caracterizam esse tríduo sacro. São João Paulo II, comentando sobre a celebração do tríduo, diz: o Triduum Sacrum, os dias santos por excelência, durante os quais misteriosamente participamos no regresso de Cristo ao Pai por meio da sua paixão, morte e ressurreição. De fato, a fé garante-nos que essa passagem de Cristo ao Pai, ou seja, a sua Páscoa, não é um acontecimento que diga respeito só a ele. Também nós somos chamados a tomar parte nela. A sua Páscoa é a nossa Páscoa. Maravilhosas palavras do Papa João Paulo II, que fala dessa realidade do Tríduo Sacro, que é a nossa celebração, né? É a celebração mais importante do ano. E, de fato, a celebração do Triduum Sacrum representa a nossa aproximação com a memória do sacrifício de Jesus Cristo por nós, do Cordeiro de Deus imolado para a remissão dos pecados. E não se resume só em relembrar o sacrifício de Cristo, mas em nós mesmos nos voltarmos para o caminho de Deus, renovados pelo perdão. A palavra triduum, na prática devocional católica, sugere sempre a ideia de preparação. Às vezes nos preparamos para a festa de um santo com 3 dias de oração, ou, na maioria das vezes, uma novena em sua honra, ou pedimos uma graça especial mediante um tríduo de preces de intercessão. O tríduo pascal se considerava como 3 dias de preparação para a festa da Páscoa, que compreendia a quinta-feira, a sexta-feira e o sábado da Semana Santa. Era um tríduo de paixão. Mas no novo calendário, nas normas litúrgicas para a Semana Santa, o enfoque, a partir de então, é diferente. O tríduo se apresenta não como um tempo de preparação, mas sim como uma só coisa com a Páscoa. É um tríduo da paixão e ressurreição, que abrange a totalidade do mistério pascal. Assim se expressa no calendário: Cristo redimiu ao gênero humano e deu perfeita glória a Deus, principalmente através de seu mistério pascal. Morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, restaurou a vida. O tríduo pascal da paixão e ressurreição de Cristo é, portanto, a culminação de todo o ano litúrgico. E logo vai estabelecer a duração exata do tríduo. O tríduo começa com a missa vespertina da ceia do Senhor, alcança seu cume na vigília pascal e se fecha com as vésperas do domingo de Páscoa. Essa unificação da celebração pascal é mais acorde com o espírito do Novo Testamento e com a tradição cristã primitiva, né? O mesmo Cristo, quando aludia à sua paixão e morte, nunca as desassociava de sua ressurreição. E no Evangelho da quarta-feira, da segunda semana da Quaresma, Mateus 20, do 17 ao 28, fala delas em conjunto. O condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que dele façam escárnio, açoitem e o crucifiquem. E ao terceiro dia ele ressuscitará. É significativo ainda que os padres da igreja, tanto Santo Ambrósio como Santo Agostinho, concebam o título pascal como um todo, que inclui o sofrimento de Jesus e sua glorificação. O bispo de Milão, em um dos seus escritos, refere-se aos 3 santos dias, Triduum Illud Sacrum, como aos 3 dias nos quais sofreu, esteve no túmulo e ressuscitou. Os 3 dias aos quais se referiu, quanto disse: destruam este templo e em 3 dias o reedificarei. Santo Agostinho, em uma das suas cartas, refere-se a eles como os 3 sacratíssimos dias da crucificação, sepultura e ressurreição de Cristo. Esses 3 dias que começam com a missa vespertina da quinta-feira santa e concluem com a oração de vésperas do domingo de Páscoa formam uma unidade e como tal devem ser considerados. Por conseguinte, a Páscoa cristã consiste essencialmente em uma celebração de 3 dias que compreende as partes sombrias e as facetas brilhantes do mistério salvífico de Cristo. As diferentes fases do mistério pascal se estendem ao longo dos 3 dias como em um tríptico. Cada um dos 3 quadros ilustra uma parte da cena, juntos formando um tudo. Cada quadro
é em si completo, mas deve ser visto em relação com os outros dois. Mais ou menos essa ideia tentei colocar com a figura, com a imagem que vamos fazer a promoção desse programa. Vocês vão ver ali, eu peguei 3 ícones e mais ou menos fiz em círculos e coloquei os 3 círculos assim unidos, né? Então, pois, mais ou menos essa ideia que também o Tríduo Pascal tem, né? Interessante saber, interessa saber a cada um de nós católicos que tanto na sexta-feira como no sábado santo oficialmente não formam parte da quaresma. Segundo o novo calendário, a quaresma começa na quarta-feira de cinzas e conclui na quinta-feira santa, excluindo a missa da ceia do Senhor. Na sexta-feira e no sábado da Semana Santa não são os últimos 2 dias da quaresma, mas sim os primeiros 2 dias do Sagrado Tríduo, né? Participar do Tríduo Sacro é também cumprir o mandamento de guardar domingos e festas de guarda e obedecer à doutrina católica apostólica romana, né? Muitas vezes as pessoas até me perguntam, padre, mas tem que participar do Tríduo Sacro? Pois é, a celebração mais importante do ano, como que você não vai querer participar, né? E é o que o cânone 1247 do Código de Direito Canônico dispõe que no domingo e nos outros dias festivos de preceito, os fiéis têm obrigação de participar na missa. Abstenham-se ainda daqueles trabalhos e negócios que impeçam o culto a prestar a Deus, a alegria própria do dia do Senhor ou o devido repouso do espírito e do corpo. E logo, pois o tríduo sacro é a celebração. Eu até busquei outro dia, buscando, e não colocavam como a Semana Santa, o tríduo pascal, como dentro das festas de preceito, mas é a celebração de preceito. É uma única missa, é uma única celebração. E, pois, temos que participar do tríduo santo, temos que acompanhar o Senhor nesses dias. E ao lembrarmos do mandamento de guardar domingos e festas de guarda, temos que reacender em nós a perseverança que nos mantém no caminho dos céus. No tempo de Páscoa, ainda que muitas pessoas também decidam por fazer uma viagem de turismo ou para visitar a família, especialmente quem trabalha ou estuda longe da própria família, mesmo que se dedique esses dias ao descanso, não podemos deixar de lado aquelas poucas horas em que acontecem as celebrações pascais. Se for viajar, pois se informe sobre as paróquias próximas, os horários das celebrações. Se for receber visitas, faça aos hóspedes esse belo convite de celebrar com sua família a memória do sacrifício de Jesus Cristo em amor à humanidade, né? É o nosso dever, né? É a nossa primeira obrigação e não por ser obrigação, porque o amor nos obriga, né? E claro, durante o tríduo pascual também é possível receber muitas graças, né? Graças que fomos preparando a nossa alma, nosso espírito, durante todo esse período da quaresma, e também aquelas indulgências parciais e plenárias que, pois, tantas celebrações nos concedem nesses dias. Uma vez eu li, padre, eu não sei exatamente onde foi, não vou me lembrar, mas que, eu digo, provavelmente foi padre Paulo Ricardo, alguns desses padres aí, né, que o resumo, não, foi do padre Fábio Rosini, o curso que eu dou, né, o resumo de toda a vida de Cristo, digamos que o centro da vida de Cristo se encontra na paixão, morte e ressurreição. Então, quer dizer que o motivo do evangelho, o motivo da vinda de Cristo, o motivo da encarnação é paixão, morte e ressurreição. Isso significa que nós podemos resumir todo o sentido da nossa vida cristã nos acontecimentos da paixão, morte e ressurreição. E aí, imagina você que nós somos católicos por isso e de repente não vamos na missa nesses dias, né? Isso é um pouquinho o sem sentido que você comentava. Muito bem. E sim, e vamos repassar rapidamente cada um desses 3 dias, comentando muito brevemente a celebração que fazemos nesses 3 dias, né? Quinta-feira Santa. Começamos com a celebração da ceia pascal. Na quinta-feira à noite, né, na véspera, pelo menos, em que nós fazemos memória da grande ceia da despedida, que começa, segundo o evangelista São João, com o gesto do lava-pés. Cristo manifesta sua disponibilidade a amar até o fim. Ele se considera o servo da humanidade. Nesse dia se revive, então, a instituição da Eucaristia, tem lugar uma missa comemorativa da última ceia de Nosso Senhor Jesus Cristo, com o lava-pés, e se celebra a ordem sacerdotal e o mandamento do amor, que é a própria Eucaristia. Então, numa mesma celebração, vemos condensados grandes mistérios, né? Duplo sacramento, né? A ordem sacerdotal, o sacramento da Eucaristia, que se nos é dado na celebração da quinta-feira. Aí a pessoa fala, eu acho que não vou na missa da quinta-feira. Mas imagine-se, né? Talvez da missa mais importante para nós, para mim como sacerdote,
para a Eucaristia, para os que amam e vivem da Eucaristia, pois se perder a missa da Quinta-feira Santa. Né? Na última reforma do Concílio Ecumênico Vaticano II, o Tríduo se inicia na Quinta-feira Santa como uma introdução a ela. De fato, a quinta-feira pertence a 2 tempos litúrgicos. Antes de tudo, é o último dia da Quaresma, com ele também termina o jejum quaresmal, e com a missa in Cena Domini, né, na ceia do Senhor, começa propriamente o tríduo pascal dos 3 dias, Passiones et Resurrectionis Domini, da paixão e ressurreição do Senhor, que termina com as segundas vésperas do domingo de Páscoa. Temos, portanto, um tríduo com 4 nomes distintos que nos livros litúrgicos nos são explicitados. A celebração da missa do Crisma quase sempre é feita pela manhã, ainda que não pertença ao, propriamente dito ao tríduo, mas é importante porque serve para consagrar os óleos necessários aos sacramentos. Então, praticamente na maioria das dioceses, algumas dioceses adiantam essa celebração por motivos pastorais, por deslocamento. Alguns bispos gostam de organizar também um dia de convivência para os padres, depende muito da diocese, mas geralmente o dia melhor para celebrar, pois é a quinta-feira em que se celebra a missa do Crisma pela manhã, que não faz parte propriamente dito, do Tríduo Santo. A Igreja quer que a missa in Cena Domini seja concelebrada com mais solenidade. E eu acho justo aqui já chegando na metade aqui, o Galinho já mencionando para a gente que já vamos na metade. Estamos praticamente na metade aqui mesmo, aqui no nosso programa aqui. Vamos lá então, né? Então, a Igreja quer que a missa in Cena Domini seja então concelebrada com mais solenidade, que haja a participação dos sacerdotes que marcam com mais grandiosidade essa grande celebração. Os temas que chamam a atenção dos fiéis são a instituição da Eucaristia e do sacerdócio ministerial e o mandamento do amor fraterno. A coleta foi substituída, anterior que falava da traditio, mudou com uma nova composição, Sacratissimam Deus frequentatibus cenam, que expressa melhor o sentido da celebração. Né? Deus sacramental, Deus sacratíssimo, né? e a frequência, né? da ceia. E nessa perspectiva, as leituras também foram alteradas. A de 1 Coríntios 11, 20 ao 32, foi alterada por uma passagem do Êxodo, no capítulo 12, que contém as prescrições para a Páscoa judaica. O Salmo segue com o responsório que poderei oferecer ao Senhor, oferecerei o cálice da salvação, que também pois tem música, e geralmente, quase na maioria das vezes se canta, e introduz a segunda leitura de 1 Coríntios do 11, capítulo 11, do 23 ao 26, que é e depois a passagem do Evangelho, né, não é a mesma, né, de João 13. Após a homilia, né, segunda oportunidade, se lava os pés, né, o que foi simplificado em comparação com o pontifical anterior. A oração sobre as oferendas foi substituída, assim como o prefácio. O da cruz foi substituído por um novo da Eucaristia, temos um prefácio próprio da Eucaristia, e depois conserva-se a canção Ubi Caritas et Amor, né, onde há caridade e amor, né, e proposta de preparação que é proposta como preparação das oferendas. Assim também é o cânone, com suas partes próprias, lembrando, né, que dentro da celebração, né, Jesus institui a Eucaristia, então se menciona a palavra hoje, Jesus institui a Eucaristia. Após a celebração, o Santíssimo Sacramento é levado em procissão até um tabernáculo provisório, onde pode realizar-se a adoração prolongada, né, mas as rúbricas sugerem que isso seja feito sem solenidade particular, mas após a celebração ocorre então o despojamento do altar. Não é mais um ritual particular, mas tudo acontece com simplicidade, né? E é bem bonito, né, na maioria das paróquias que eu tenho participado ou vivido, ou quase sempre feito missões, nós sempre buscamos preparar realmente, né, um lugar, né, à parte de adoração, onde aí pois fica o Santíssimo e toda noite passamos em adoração, temos um momento de hora eucarística, né, que temos uma pregação, é bem bonito, sempre se vive muito belamente esse momento também de adoração. E claro, é possível ganhar indulgência plenária, né, especialmente ademais da adoração, né, pois
e também após a missa do Senhor, quando se reza ou se canta piedosamente o hino eucarístico Tantum Ergo, que geralmente se faz durante a procissão, né, que é escrito por Santo Tomás de Aquino, tão sublime sacramento. Também é possível obter a indulgência plenária nesse dia, né, como se coloca em adoração ao Santíssimo Sacramento, né, que está reservado, então também se pode alcançar graças também. Essa é mais ou menos a Quinta-feira Santa que temos. Daí passamos para a Sexta-feira da Paixão, depois da ceia pascal, com a celebração da Eucaristia, memória viva do maior mistério do amor de Deus, do sacrifício de Cristo até as últimas consequências. Eis que na sexta-feira nós celebramos este rito sóbrio de uma intensíssima espiritualidade da morte do Senhor. Naquele dia, a igreja não tem a celebração da Eucaristia, mas convida seus fiéis a olhar, a contemplar o crucificado, Cristo que morre na cruz. Ele nos amou até doar a última gota do seu sangue. Então é na Sexta-feira Santa que relembramos a paixão e morte de Jesus Cristo, né? Tem lugar a celebração da paixão, não é a celebração da missa, senão a celebração da paixão do Senhor, com a adoração da cruz, né? O ato litúrgico que não se realiza com a Eucaristia. Não temos a consagração da Eucaristia. É um dia de jejum e abstinência de carne, é um dia especial de jejum e abstinência que a igreja nos convida, já não com efeitos quaresmais, mas pela graça desse dia mesmo, de acompanhar o sacrifício, a paixão do Senhor, que oferecemos também a nossa vida em sacrifício. E nesse dia concede-se indulgência plenária aos fiéis cristãos que assistirem também piedosamente à adoração da cruz, na solene ação litúrgica, né, no momento da celebração da paixão, e também se pode ganhar a indulgência realizando o exercício piedoso da via sacra, da via crucis, diante das estações estabelecidas e meditando a paixão e morte de Jesus Cristo. E assim se faz também na maioria das paróquias também, né? Alguns fazem a procissão do Cristo morto, da Virgem Dolorosa, mas sobretudo a vivência da paixão de Cristo é um momento também ápice também para a celebração desse dia de Sexta-feira da Paixão. A celebração da Sexta-feira Santa não mudou muito na estrutura comemorativa, né? A comunhão dos fiéis foi introduzida, sendo restaurada já pela Reforma de 1955. A celebração acontece no início da tarde, quase sempre às 15 horas, o horário que Jesus Cristo morre, então quase sempre se tem a celebração nesse horário. O padre vai usar as vestes vermelhas, simbolizando a realeza de Cristo, né? O martírio também de Cristo, e isso desde o início da celebração. A entrada do celebrante, feita sem canto, continua com a prostração e a oração silenciosa. O sacerdote, antes de subir ao altar, se prostra frente ao altar, totalmente prostrado, deitado, e aí tem seu momento de oração. Posteriormente, a partir do ambão, é proclamada uma das coletas, da oração coleta, sua escolha, que tem uma nova composição. E segue-se a liturgia da palavra. As leituras foram alteradas e com isso a visão teológica também mudou. A primeira leitura apresenta o profeta Oséias, que antes era apresentada, é substituída pela do servo sofredor de Isaías, e mesmo a segunda, em vez da leitura do Êxodo, proclama-se, então, a carta aos Hebreus, que significa o sacrifício de Cristo. O Evangelho, segundo a tradição antiga, é sempre o de João. Pode fazer uma breve homilia seguida das orações solenes, algumas já revisadas e outras alteradas, que expressam a melhor mentalidade também do nosso tempo. A segunda parte da celebração já vem a adoração da cruz, que foi simplificada. O missal tem duas formas do rito. O Santíssimo Sacramento é trazido ao altar, né, nesse momento, perdão, da adoração, pois quase sempre o sacerdote vem do fundo da igreja, desde trás da igreja, com o crucifixo coberto e vai revelando o crucifixo, né, cantando ou dizendo, e o povo vai respondendo na medida que vai apresentando o Cristo crucificado. E depois se passa a adoração do crucificado. E depois já o Santíssimo Sacramento é trazido de volta ao altar, sem solenidade, e durante a comunhão pode ser cantado um cântico adequado, mas não mais específico, né? No final, apenas uma das três orações foi preservada, né? Omnipotens Sempiterno Deus, seguida da oração Super Populum, né? Oração sobre o povo de Deus, e a Assembleia se dissolve em silêncio. Não tem bênção final, a celebração do mistério pascal não há terminado, se termina com a solene bênção depois no sábado. A liturgia da palavra proclama a paixão, as invocações rezam a paixão, a veneração da cruz adora a paixão.
e a comunhão nos faz comungar com a paixão do Cristo. Essa é a vivência da sexta-feira da paixão, da sexta-feira santa. Depois, o sábado santo, depois do silêncio do sábado santo, em que a igreja medita e reflete Cristo morto, eis que chegamos à noite da vigília pascal, em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. A morte foi vencida e a igreja vibra e renova sua fé, sua esperança numa plenitude vivida de realização que Cristo já semeou, plantou na terra e que nos fins dos tempos se realizará plenamente. A vigília pascal conclui o tríduo. Durante o sábado santo, não há celebrações litúrgicas até a vigília pascal. É um dia de grande silêncio, para intensificar a oração em memória da morte de Cristo e acompanhar Nossa Senhora em sua dor. Concede-se indulgência plenária quando 2 ou mais pessoas também rezam juntos o terço, o Santo Terço, nesse dia, e é um dia de realmente estar ao lado de Maria, em oração, em reflexão e meditação, para poder mergulhar cada vez mais profundamente no mistério do sacrifício da morte de Cristo. O sábado santo é o dia do grande silêncio, porque, como diz uma antiga homilia, o rei está dormindo, a terra está silenciosa, porque o Deus feito carne adormeceu e despertou aqueles que dormem há séculos. A Igreja Romana, além do ofício matutino e vespertino, porém, nunca instituiu nenhuma celebração de Cristo no sepulcro. É a celebração silenciosa do tempo suspenso, do descanso, mas não do não fazer nada. No sábado de manhã, os catecúmenos eram convocados para a profissão de fé público, né? Esse dia foi marcado no passado também por um jejum severo, até a celebração da vigília, que hoje em dia já não tem mais, mas essa é a celebração mais importante do ano litúrgico e dos fiéis cristãos, já que se faz em memória da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A vigília ocorre na noite do sábado, assim deveria ser, por fins pastorais, pois tem colocado até a missa vespertina da vigília, que não é o ideal, né? Mas e em alguns lugares se estende até o amanhecer do domingo da ressurreição, realmente, e os fiéis podem obter também indulgência plenária, participarem da celebração da vigília pascal e renovarem nela suas promessas batismais. Vigília da Noite Santa, a mãe de todas as vigílias, assim define Santo Agostinho, essa celebração, é colocada no centro do ano litúrgico, no centro de cada celebração. Os novos cristãos estavam se preparando para isso. Os pecadores esperavam por isso. Todos podiam novamente alcançar da mesa as portas celestiais. Representa o totum pasquale sacramento. De fato, não só os fatos da ressurreição são celebrados nele, mas também os da paixão de Cristo. Então, primeiro temos a liturgia da luz. Recorda que Cristo é a luz do mundo. Ele veio para iluminar todos os homens. O batizado é aquele que deve conduzir a sua vida à luz de Cristo. E aí temos o acendimento do círio pascal, representando a luz que sustentará e manterá acesa a nossa fé. Apresenta as letras do Alfa e Ômega e a data do ano, demonstrando a atualização anual desse mistério. Há também os 5 cravos que representam as 5 chagas de Cristo, que é colocada no círio pascal, demonstrando que a noite da cruz antecede ao raiar da ressurreição. Depois disso, se passa a uma segunda parte da celebração, a liturgia da palavra, que perpassa toda a história da salvação, percorre a história da salvação do Antigo Testamento ao Novo, relacionando-os, vendo como Deus se manifestou ao povo e em seu Filho fez-se um de nós para salvar toda a humanidade. São 7 as leituras, 7 os salmos, geralmente se leem na maioria das paróquias, pois para não prolongar tanto a celebração, se lê 4 das leituras, mas o ideal é que se leiam todas as 7 leituras, né? Depois desse momento, que depois vem a leitura do Novo Testamento, o Evangelho, passa-se a liturgia batismal. No caso de tendo batizados, especialmente batizados adultos, é o dia mais específico para poder fazer a celebração do batismo dos adultos. É o batismo que nos purifica e é recordado, pois nele passamos da morte para a vida, vida nova,
também renovada com a manifestação das promessas batismais que todos fazemos. Se não tem batismo, se faz todo o povo de Deus a renovação das suas promessas batismais. E, finalmente, a celebração eucarística, fonte e cume de toda a vida sacramental da Igreja. Ela é o memorial cotidiano da Páscoa do Senhor. E aí temos a consagração solene e toda a parte depois da comunhão e depois a bênção final, solene também. Pois, finalmente, né, terminando já alguns requisitos para obter a indulgência plenária, comento assim por curiosidade, temos que fazer um programa sobre indulgências parciais e plenárias, creio que ainda não fizemos sobre as indulgências, mas comentamos rapidamente. Para que os fiéis ganhem indulgência plenária, é necessário ter em conta algumas condições: exclusão de todo afeto para qualquer pecado, né, principalmente isso, inclusive também o pecado venial, a confissão sacramental, né, fazer pois a nossa confissão nos 8 dias prévios ou posteriores, e depois a comunhão eucarística e orar pelas intenções do Santo Padre, né, o Papa rezando um Pai Nosso, Ave Maria, o Glória, e pois alguns também colocam um creio também. As condições podem ser cumpridas alguns dias antes ou depois, como eu falei, da ação para ganhar a indulgência, mas se recomenda que a comunhão e oração pelo Santo Padre se faça no mesmo dia. Toda indulgência plenária pode ser obtida uma vez por dia e pode ser aplicada de modo especial aos fiéis defuntos. Esse é, pois, o nosso tema do Tríduo Pascal. Espero que seja também de grande ajuda para que vocês vivam pois, com uma grande riqueza os frutos desses dias tão especiais, dias de tantas graças para cada um de nós, e que seja realmente de grande bênçãos para cada um de vocês. Eu vou estar, o padre disse que vai estar na paróquia, eu vou estar de missões, vou para a cidade de Lorena, junto com os missionários, com os jovens missionários, alguma que outra família missionária, de São José, Jacareí, talvez algumas de São Paulo também, e vamos aí passar esses dias de missões, atendendo confissões, nas celebrações litúrgicas. Então vai ser um dia de muitas graças também, como tenho feito nos últimos anos. No ano passado eu tinha ido para a campanha, queria até retornar esse ano, mas foi requerida a minha participação das missões. E aí vamos estar então em Lorena, aí, esqueci até a paróquia que nós vamos. Mas é isso, padre. Aqui já Muito bem. finalizamos aqui. Muito bem, na verdade eu fiquei com medo até de interromper e de falar alguma coisa, porque como a gente está com problemas técnicos aqui de internet, eu não sei se dá para ouvir bem. Mas enfim, que bom. Eu consegui ouvir bem você, só não sabia se eu entrasse, se eu ia ficar cortando ou não. Mas eu acho que foi muito providencial e importante também, né? E o padre trouxe esse tema, porque nós queremos acompanhar você, católico, no seu crescimento, no amadurecimento na sua fé. E de repente, é uma triste realidade, mas a gente sabe que é verdade. De repente, muitos católicos aproveitam para viver esses dias como feriado e vão para a praia, e vão para o interior, para o sítio, e tudo bem. Estaria ótimo fazer isso, com tal de que participemos da Santa Missa, porque se trata de viver esses momentos sagrados e santos da nossa redenção, que é o centro da nossa vida, da liturgia da igreja, né, da celebração da igreja, o Tríduo Pascal. Então é bom que o padre Felipe fale disso, porque caso católico não soubesse da importância que tem o Tríduo Pascal e sua participação e sua vivência, agora católico você sabe. Quero agradecer muito, né? Que bom, tomara que todos possam viver. Eu particularmente digo que é das celebrações eucarísticas que nós celebramos, é a que eu mais gosto, é a que eu mais desfruto. Até eu busco estar presente nos ensaios para escolher a música, para ver que música, qual música é para o momento, como vamos fazer, porque realmente é a que eu mais desfruto de toda a liturgia. Me lembro, nos últimos anos eu fiz, seja em Curitiba, no seminário, seja em Joinville, de missões, e eu sempre estava presente nos ensaios das celebrações para dizer como que eu quero os coroinhas, os ministros, o lava-pés, como eu queria os bancos da capela, como eu queria o missal, o ambão no Tríduo Pascal, o Círio Pascal, como eu queria, enfim, as músicas, e graças a Deus tenho tido bonitas experiências e é um momento muito marcante da nossa celebração e a gente espera que você também, ouvinte, possa desfrutar desse momento que é o centro da nossa redenção. Eu vou estar na paróquia, efetivamente, então, se alguém ali é paroquiano, vai ser bem-vindo
E se alguém não é paroquiano também quer vir participar conosco, vai ser bem-vindo também, né? Queria agradecer, Padre Felipe, e aproveito para deixar um abraço. Dessa vez, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que o Padre Felipe também conhece, né? A Maria Helena, esposa do Máximo, do Pepe, do Luca, mãe do Pepe e do Luca, né? Ela disse, padre, temos que marcar um dia para conversar, etc, etc. Ah, e queria comentar que eu ouvi o podcast de vocês e está maravilhoso, muito bom, gostei demais. E eu vou ser uma grande, como se diz, divulgadora, né? Divulgar muito o podcast de vocês. Então, enfim, queria deixar nosso agradecimento, nosso abraço aqui para Maria Helena. E se ela estiver ouvindo, que ela mande uma mensagem dizendo, eu vi, viu? Que aí, se ela não manda mensagem, eu vou saber que ela falou que eu vi, mas não está ouvindo, não. Parece que não viu Deixa o até meu o abraço final, né? também. Eu falei com ela esses Isso, dias também, que ela teve com o Pedro que estava aí na classificatória, que ele faz o isso, tiro lá ao no Rio. arco, né? E eu falei com ela esses dias Conseguiram, também. hein? É, Conseguiram. conseguiram. Parabéns aí pro PP. Eles vão participar do Tríduo Sacro Em em, Roma, né? me parece que em Roma, porque vão visitar o filho que está lá, de É, colaborador do Reino Cristo. Então, mas vão maravilha. participar do Tríduo Sacro, né? Quem sabe, Padre Felipe, a gente podia organizar nossa futura peregrinação do católico, você sabia, num Tríduo Sacro em Roma? Seria Ó, fantástico, hein? seria muito bom, né? A gente tem que pensar nisso, né? Alguma peregrinação, alguma coisa. Vamos começar com uma coisa pequena, uma peregrinação até Aparecida, e ver se tem gente, e Pode ser, depois, pode ser. e aí depois, Eu daqui a pouco eu pensava em pensei em uma. organizar, ó, eu pensava em organizar uma peregrinação eu não sei como se chama, Cuiabá, Ah, com o Padre Paulo Ricardo. para visitar o Padre Paulo Ricardo. Mas pode ser Aparecida, vamos pensar para, Para de esse ano dá repente, para para o rolar final de do repente ano aí. Aparecida e de repente já para ano que vem, 2024, final de 2024, a gente pensa alguma coisa para Roma, quem sabe? Poderia ser É, interessante. Não sei se vai a ter gente faz quórum, não um sei se vai ter público aí, mas vai das dois. Então, a gente faz um pacote, dentro do pacote manda fazer umas camisas assim, católicos, você sabia? Ó, E seria aí vamos legal. lá como grupo para Aparecida, vamos Vai ver. ser a camisa laranja, igual o nosso símbolo ali, a laranja com o católico você sabia. Olha só. Então, se você ouvinte gostou da ideia, quer participar de uma peregrinação Aparecida com o Padre Renan e o Padre Felipe e participar do nosso podcast lá em Aparecida, mande uma Olha só. mensagem, A gente faz até a gravação de programa lá com o público e tudo, olha só. isso, Ó, com o boa público, ideia. colocando no YouTube Live, ao vivo, no Instagram. Olha só, quer participar conosco? Mande sua mensagem, seu comentário ali, por meio que seja, e a gente vai tentando programar aí, né? Quem sabe o Padre Felipe e eu estejamos um pouco mais perto, quem sabe? Aí É, fica mais fácil a gente conversar e organizar as coisas. Agora seguimos aqui no online, né? Muito maravilha. bem. Deus abençoe a Obrigado a todos. todos. Que Deus abençoe. Uma Semana Santa abençoada e um treino sacro santo para todos vocês. E precisando, a gente sempre está aqui. A gente se vê na próxima terça-feira, então, né, Padre Felipe? Assim é, e estamos em orações aí para todos vocês, para que vivam realmente as graças abundantes que essa semana tem para cada um de nós, de modo especial esses 3 dias santos. Fique com Deus e até a próxima.